Nós vimos que no capítulo 1, versículo 17 de Atos dos Apóstolos, ele era um dos nossos. Veja o contrário do que João vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 2. Estava conosco, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Não obstante, Judas era um deles. Segundo, e ele também alcançou parte neste ministério. São duas realidades. Terceiro ponto, do qual ele se desviou, ele se apostatou, ele se afastou. Ora, só pode se perder quem um dia foi salvo. No capítulo 12, outro apóstolo é assassinado. Outro apóstolo morre, que é o Tiago. Houve sorteio para substituição do Tiago? Não houve mais substituição. Por quê? O número ali ficou fechado no capítulo 1. Então fica claro que o Judas foi substituído porque ele caiu. Exato. E não porque ele morreu. Eu não vejo evidências bíblicas de que Judas era salvo. Não consigo ver. Eu vejo evidências bíblicas que ele participava de um ministério, que ele fazia parte daquele grupo, que foi selecionado, que foi escolhido para Jesus, para andar com ele, para estar próximo a ele, para servir a ele, e junto com ele servir as multidões, pregar o evangelho. E nós sabemos, tanto por exemplos bíblicos como por exemplos hoje contemporâneos, que muitas pessoas foram usadas por Deus, no serviço de Deus, e não necessariamente eram novas criaturas, eram pessoas convertidas a Cristo Jesus. Então, eu não vejo particularmente evidência bíblica apontando para uma experiência de novo nascimento no caso de Judas. Entendo que ele participava de um ministério, fazia parte. Mas isso não necessariamente apontava para uma nova criatura, seria isso? Exatamente. Bom, novo nascimento é uma coisa, tá. E serviço é outra coisa. O tema do debate é se ele estava predestinado ou não. Aí o Elias apresenta uma ideia, olha, ele era salvo. Aí o senhor diz, olha, eu não vejo isso biblicamente. Elias, você consegue mostrar biblicamente que ele era salvo? Consigo, e com abundantes provas. Obrigado, Thaís. Se ele não era salvo, eu preciso apresentar aqui uma passagem bíblica que eu acho bastante interessante, pastor Marcos, para a nossa reflexão. Em Mateus capítulo 19... tem um jovem rico, que também é conhecido como jovem de qualidade, né? Porque ele preenchia os pré-requisitos de um bom judeu, observava os mandamentos, e ele ainda disse para Jesus, tem mais alguma coisa a ser observada? Ele falou, não. Resta apenas que você venda tudo que você tem e reparta com os pobres. O problema dele era o egoísmo, né? O Deus dele era o Mamon. E a Bíblia diz que ele sai muito triste porque ele não quis abrir mão da sua riqueza. Aí o Senhor Jesus diz o seguinte, quão difícil é para um rico, em outras palavras, quão é difícil para aqueles que confiam nas riquezas alcançar a vida eterna e entrar no reino de Deus. Pedro, em nome do colégio apostólico, ele toma a palavra dizendo o seguinte, Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir? Veja que esse nós, esse pronome que ele está usando ali, o nós, é rimeis, né? Rimeis roi acolute santes. E nós que deixamos tudo para te servir. Jesus faz a resposta, o que é que nós ganharemos? Jesus então responde, vós, então veja que ele diz, nós em nome do colégio, e Jesus responde, vós que me seguistes, e é importante analisar o verbo grego, que ele está no aoristo, dando a ideia de um fato que foi concluído no passado. Vós que me seguistes, quando na regeneração, palingenesia, regeneração, ou seja, por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A minha pergunta é, se ele era um perdido, nós devemos entender que ele só ressuscitará na segunda ressurreição para a condenação eterna. Mas Jesus está prometendo ele presente no retorno glorioso, o que não pode ocorrer, e ainda mais, para assentar-se com os 11 e julgar as 12 tribos de Israel. E ainda no final, no versículo de número 29, ele fala de vida eterna. Agora, se ele não era salvo,
Por que Jesus promete para ele um dos 12 tronos? E aqui não tem como dizer que não era ele, porque aqui nós temos... Sim, ele era um dos 12 apóstolos. Um dos 12 apóstolos. E nós temos aqui um jogo de palavras, né? Nós discípulos e vós discípulos, 12 tronos, dodecatronos, o adjetivo cardinal acusativo masculino plural, dodeca em relação com os pronomes, torna evidente que a promessa é para os 12. Judas está indubitavelmente enumerado entre aqueles que se assentariam no trono com o Senhor pela ocasião do seu retorno glorioso. Então, se ele não era salvo, eu preciso de uma explicação para isso. Vamos lá. Eu só esqueci aqui, eu vou passar para o reverendo Marcos Paixão, eu esqueci aqui da enquete. Tá rolando uma enquete lá no Instagram e a pergunta é a pergunta desse tema. Judas estava predestinado a trair Jesus? Você acha que sim? Você acha que não? Olha, tá dando quase que um empate técnico. Eu aprendi isso com o negócio das políticas que diz que 2 ou 3 pontos para cima ou para baixo. Então, sim, 47% dos ouvintes, quem está acompanhando aqui, entende que sim, Judas foi predestinado. E 53% agora entendem que não. Se você quer aumentar esse número, diminuir, mudar esse quadro ou confirmá-lo, vai lá no @FM Rádio Musical, pega seu celular, vai lá no Instagram da Rádio Musical, vai nos stories e faça a sua votação. Reverendo Marcos Paixão, pastor Elias apresentou um texto lá do Jovem Rico, onde Jesus promete para os 12 assentar-se no trono, julgar Israel e tudo mais, e indubitavelmente... dentre os 12 estava Judas naquele momento, né? Não tinha a história ainda do substituto de Judas, estava tudo de boa ali e tal, não tinha traído Jesus nem nada disso. Sendo assim, Jesus tinha prometido a ele, era verdade, não era? Como que funciona essa questão? Nós não vemos ali uma evidência clara, assim como não vamos encontrar um outro texto dizendo claramente que Judas era salvo. Então, é preciso se valer de algum texto, onde haja alguma evidência, de onde se possa tirar alguma dedução, para chegar a esse ponto. Jesus conversa com um homem rico que confiava nas suas riquezas, era um bom judeu, tentava guardar a lei do seu jeito. Jesus toca no ponto da ferida dele, até aí simples, fácil de concordar. Salvação não é por um colegiado, salvação é pessoal, não é coletiva. Então esse texto não pode indicar que Judas era salvo. Há uma ideia, uma conjectura, mas daí você concluir decisivamente que Judas teve uma experiência de novo nascimento é outra coisa. Então, mas o número 12, o número 12 não dá ensejo a isso, porque ele fala assim, ó, e você, lá na regeneração, haverão 12 tronos. Exato. E vocês que deixaram tudo e me seguiram, os que deixaram tudo e seguiram, são os 12 apóstolos. Isso. Dentre eles, Judas. Por isso, será concedido sentar num daqueles tronos. Exato. Por isso que em Atos capítulo 1, nós vemos que ele participava daquele grupo colegiado. Ele tinha lugar ali. Isso. Mas uma daquelas vagas era ele. Ele se transviou indo para o seu próprio lugar. Como diz o versículo 25. Isso. Ele se transviou e o lugar dele foi ocupado por outro, que acompanhou as caminhadas do Senhor Jesus, embora não fosse originalmente membro daquele grupo de 12, que foi o Matias, escolhido, né, por direção do Espírito Santo para substituí-lo naquele lugar. Um lugar de ministério, um lugar de serviço, não significa necessariamente que alguém nasceu de novo. Nós poderíamos citar aqui exemplos de pessoas muito queridas nossas que andavam conosco, mas à luz do ensino do apóstolo João, não eram dos nossos, não eram realmente nascidos de novo. Por isso que eu enfatizo que o novo nascimento é uma coisa, o serviço, o ministério é outra coisa. Deus faz uso do crente, assim como ele faz uso de quem ele quiser usar para a realização da sua obra, do seu plano. Pastor Elias. O que faltou ser explicado, pastor César, é como ele, sendo um perdido, receber a mesma promessa que está descrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu me assentei com o meu Pai no seu trono. E no momento da palingenesia, que é a regeneração, o retorno glorioso, ele ser ressuscitado juntamente com os salvos, veja só, para se assentar num dos 12 tronos, aí ainda para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, será que Jesus não sabia
Como é que ele faz uma promessa dessa para um perdido? Jesus não sabia que ele era perdido? Será que ele era um perdido, um salvo que se perdeu? Ou era alguém que nunca foi salvo? Se ele nunca foi salvo, Jesus não teria cometido aí uma gritante contradição, anacronismo, a fazer uma promessa para um salvo, quando na verdade esse não era salvo, era um perdido? Esse é um ponto que precisa ser trabalhado. E o 29, a promessa da vida eterna, que é justamente o que o mancebo de qualidade está pedindo. Segundo ponto, capítulo 1, versículo de número 17. Eu penso, com todo respeito, meu querido pastor Marcos Paixão, precisa ser feita uma análise mais detalhada deste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 17. Eu até previa que o senhor ia usar realmente o texto de 1 de João, capítulo de número 2. Só que aqui tem um detalhinho que a gente não pode deixar passar batido, pastor. Está escrito assim, ó. Porque foi contado conosco. Contado conosco. Primeira parte, não é que ele fazia parte do ministério. Primeiro ele foi contado conosco. Em outras palavras, significa ele era um dos nossos. Porque lá João está falando dos falsos profetas, está falando dos falsos apóstolos, dos hereges que se intrometeram, que não era o caso de Judas. Ele não era um herege, ele não era um apóstata quando Jesus o convidou. Ele diz aqui que fazia parte, ele estava contado conosco. Em outras palavras, ele foi escolhido por Jesus, não podemos perder isso de vista. Ele era um eleito, eu vou mostrar o texto, ele era um escolhido. Terceiro ponto, ele cria em Jesus, e esse crer para a salvação, ele cria em Jesus, foi escolhido depois de ter orado, foi contado com os 12, e aí só depois nós temos aqui uma conjunção na língua portuguesa, né? Onde diz assim, ó, e alcançou sorte neste ministério. Ou seja, antes de alcançar sorte no ministério, primeiro, ele estava conosco, ele fazia parte deste grupo. Ele era um dos nossos, diferente do que João apresenta lá na segunda epístola, no capítulo 2. Então, precisa ser explicado como é que Jesus promete um trono para ele na regeneração por ocasião do segundo retorno glorioso. Ressuscitá-lo juntamente com os salvos para ele se assentar e ainda ter papel de juiz. Segundo, ele fazia parte, era um dos 12 e depois alcançou sorte neste ministério. E quando o senhor, por exemplo, apresenta no versículo de número 25, que eu quero ler, tá difícil aqui por causa do... Só um minutinho. Versículo 25 para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou. A palavra que se desviou é parebe, de parabaino, transgredir, desviar-se, extraviar-se. Se desviou na terceira pessoa do singular do auristo em voz ativa. O sujeito causou a ação de se desviar. Ele não foi uma pessoa que sofreu a ação. Ele produziu a ação. Ele se apostata. Então, o que fica evidente que ele não era um perdido. Ele se apostatou, ele se desviou. Ok. Por que você não fica de óculos o tempo todo? É por causa que está atrapalhando aqui. Pastor Marcos. Eu volto ao versículo 25. Uhum. O versículo 17 que foi citado... Uhum. O 16 diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ou seja, tudo isso já estava devidamente registrado, previsto nas escrituras da Antiga Aliança. Gostei do previsto. Exato. Porque o Deus que está no comando, que é soberano, que governa todas as coisas, ele não apenas prevê, ele não apenas sabe o que vai acontecer, ele não está assistindo o desenrolar da história, ele faz a história acontecer, ele dirige todas as coisas. O Deus previdente é providente. Se a previdência de Deus é uma doutrina bíblica, a providência também é. Ele está no comando da história. Então aí no versículo 16, deixa claro que Judas foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Eu não vejo aqui evidência de que ele nasceu de novo. Eu vejo a evidência que ele fazia parte de um grupo de 12, que Jesus fez uma promessa para
para o seu colegiado, a sua equipe ministerial. E ele estava ali fazendo parte. Os seus discípulos mais próximos, e ele fazia parte e foi substituído naquele ministério. E o versículo 24 mostra a oração. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. E é só Ele que de fato pode determinar quem nasceu de novo, quem realmente não nasceu de novo. Revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou. Judas se transviou realmente daquele ministério. Justamente. Daquele apostolado. Indo para onde? Indo para o seu próprio lugar. Eu não tive o cuidado, como nosso querido pastor Eli, de pesquisar no original, hebraico, grego, mas é um texto que não é tão complexo para entender. O que é complexo para entender é a predestinação, é a dupla predestinação. Pastor, mas essa expressão indo para o seu próprio lugar, ela é muito sugestiva. Tá. Ajuda a esclarecer o texto. Nesse caso, vocês estão trabalhando em cima de um texto de Lucas, né? Atos capítulo 1, que fala da escolha do Matias, o substituto de Judas, através do sorteio. O Judas foi substituído porque ele caiu ou porque ele morreu? Judas foi substituído porque aquele papel que era reservado para ele foi cumprido. Não, sim, mas a substituição, ter outro apóstolo no lugar dele entre o colégio apostólico, é porque ele morreu ou é porque ele caiu? Eu creio que não vai fazer muita diferença entre uma coisa e outra. Vem comigo. Lá no capítulo 12, outro apóstolo é assassinado. Outro apóstolo morre, que é o Tiago. Houve sorteio para substituição do Tiago? Não houve mais substituição. Por quê? O número ali ficou fechado no capítulo 1. Então fica claro que o Judas foi substituído porque ele caiu. Exato. E não porque ele morreu. Uma coisa está praticamente ligada com a outra, mas pode ser. Pode seguir esse raciocínio sem problema, não há dificuldade. A partir do capítulo 12, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre a igreja, inaugurando aquele tempo ali, a igreja que estava em, digamos assim, processo de incubação, em processo de gestação, ela mostra a cara, ela já tem aquele formato, ela começa a existir na prática, a funcionar, e aí nós vemos então que alguns apóstolos foram submetidos ao martírio, foram mortos, e não houve mais aquela substituição. Pastor Elias. Bom, nós temos aqui, desculpe-me da redundância e da insistência, alguns pontos que não estão sendo explicados, e se seguirmos essa linha de raciocínio do pastor Marcos Paixão, eu creio que Deus é providente, que Ele é previdente, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, creio em todos os atributos de Deus. Soberano. O soberano. Mas eu creio também que Ele é justo, eu creio que Ele é amor, eu creio que Ele é misericórdia. E eu creio que Ele não é um Deus contraditório, e eu creio que as Escrituras não podem estar em contradição, porque em Deus não há contradição. O que está sendo plantado aqui é uma gritante contradição, um anacronismo que não tem como ser desfeito. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar é que o Senhor Jesus prometeu para ele um dos 12 tronos. Isso aqui não tá conseguindo ser desenvolvido aqui. Um dos 12 tronos foi reservado para ele. Para ele, exclusivamente. Para o Judas Iscariotes. Não, a promessa é feita a ele. O verbo grego está no aoristo, no passado. O Senhor mesmo diz que Matias nem sequer fazia parte. Então não tinha como Jesus fazer promessa para quem nem sequer fazia parte. E o apóstolo Pedro está falando em nome do colégio apostólico. Nós e vós. E Dódeca, veja só, olha aqui nós temos aqui... O tronos, ou seja, 12 tronos, 12 apóstolos, vós, nós. Não tem como tirar Judas deste grupo. E a promessa é feita para ele. Segundo, nós vimos que no capítulo 1, versículo 17 de Atos dos Apóstolos, ele era um dos nossos. Veja o contrário do que João vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 2. Estava conosco, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Não obstante, Judas era um deles. Segundo, e ele também alcançou parte neste ministério. São duas realidades. Terceiro ponto, do qual ele se desviou, ele se apostatou, ele se afastou. Ora, só pode se perder quem um dia foi salvo. Só pode se afastar de um grupo quem um dia esteve junto. Aí se desviou para o seu próprio lugar. Qual que é o próprio lugar? Qual é o lugar de um desviado?
Qual é o lugar de um apostatado que não se arrepende dos seus pecados? É o inferno, é a condenação. Primeiro a sepultura e a alma já no Hades. Então eu não vejo nenhum anacronismo, nenhuma contradição nisso. Visto que, se ele estava desviado, ele não podia ir para o paraíso. Ele também não podia, depois de morto, estar entre eles. Não estamos trabalhando aqui com reencarnação. Então ele foi para o seu próprio lugar, que era o lugar de pessoas que fizeram o que ele fez. Porque ele não está falando de Judas vivo. Ele está falando de um Judas morto, que já se perdeu, que já estava numa condição de desviado da presença de Deus. Então eu não vejo nenhuma contradição. Agora, um outro ponto que precisa ser esclarecido também, meu pastor, é que ele era eleito, ele foi escolhido. João capítulo 6, versículos 67 a 70, mostra até que ele creu, é o pistel, que ele creu. E uma das conditio sine qua non para a salvação é: pela graça sois salvos por meio da fé genuína, arrependimento. Houve ali uma fé genuína nele, ele creu, fazia parte então daquele grupo, foi escolhido. É difícil pensar num perdido nestas condições. Eu não sei o que é necessário para uma pessoa ser salvo, senão todos esses pré-requisitos apresentados na pessoa de Judas Iscariotes. Eu deixo aí para o senhor explicar cada um desses pontos, por gentileza, se for possível. Pastor Marcos. O debate que seria sobre a predestinação, na verdade, enveredou para especificamente a salvação de Judas. Salvação de Judas. Mas vai cair nisso mesmo, não tem como. Recentemente não. Eu acho que a penúltima vez que eu estive aqui, o debate foi sobre justamente salvação. É possível perder a salvação? E eu lembro que a resposta que eu dei foi: claro, se foi a pessoa que se salvou, ela se perde. Mas se foi Deus que operou a salvação, a obra de Deus não é imperfeita. Deus não faz as coisas pela metade. Aquilo que ele inicia, ele completa para a glória dele e para o bem daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Não dá para trabalhar nesse aspecto afirmando que Judas era salvo, né? Que Judas tinha a vida eterna por herança, que Judas experimentou o novo nascimento do qual Jesus falou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Agora, abraçar a fé, nós vemos alguns exemplos, como por exemplo, aquele Simão o mágico de Atos capítulo 8, abraçou a fé extasiado, maravilhado com tudo aquilo ali. Aquele abraçar a fé significa que ele nasceu de novo? Ou significa que ele acreditou realmente que Jesus poderia ser o Messias? Que ele concordava com aquelas palavras? Nós vemos pessoas empolgadíssimas em nossas igrejas, se deleitando com a doutrina da nossa igreja, com os cânticos, com a estrutura, com a forma de governo, com tantas coisas, né? Com o carisma do pregador e por aí vai. Isso não significa que nasceu de novo. Agora, quando a gente pensa assim, se ele foi predestinado ou não, aí a gente pensa o quê? Predestinação, ação de destinar antecipadamente, certo? Aí a gente tem que definir o seguinte: predestinação é uma doutrina bíblica? Vemos textos abundantes que apontam para isso. A dupla predestinação é bíblica? Aí já há um grupo mais reduzido de pessoas que acreditam nisso. O senhor acredita? Particularmente eu acredito no seguinte. A dupla? Particularmente eu acredito no seguinte: se aqueles que não foram predestinados para a vida eterna, eles, pelo menos em termos de pensamento humano, eles foram preteridos. Eles ficaram à margem daquilo ali. Deus é injusto por causa disso? Evidentemente que não. Porque Deus ele condena com base na vida da pessoa, no comportamento da pessoa, nas obras da pessoa, nos seus pensamentos, nas suas omissões, nos seus pecados. Então, Deus não é justo ao mandar uma pessoa para o inferno. Deus não é injusto por mandar uma pessoa para o inferno. A pessoa que vai para o inferno vai pelo seu merecimento. Ela merecia aquela punição. Mas merecia radical. Porque Deus quis ou merecia porque ele fez por onde merecer? Veja bem, aquele que é salvo, como o irmão já citou, Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Não é pela escolha do homem,
Ele não é o centro, por mais que ele imagine que seja. E por essa razão, essa doutrina fere o orgulho, machuca o ser humano, porque tira dele a primazia, tira ele do centro, tira ele do trono. Né? Agora, aquele que foi para o inferno, ele foi a uma justiça que se aplica, houve merecimento nisso. Mas por quê? Ninguém vai para o inferno sem merecer. O que ele Ninguém fez? vai para o inferno por um erro de contabilidade lá no céu, por um equívoco cometido por Deus. Judas se perdeu, não é por culpa de Deus. Ele era pecador. Assim como todos nós somos pecadores, qual é a diferença? Redimidos pela graça de Deus.